Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 7, a vitória de Cristo sobre a morte. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, te adorando, porque o Senhor é o nosso Deus e Pai, Salvador nosso, e que Jesus Cristo vai voltar logo. Isso nos alegra o coração. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor abra a nossa mente e nos unja com o Espírito Santo para entendermos estas preciosas verdades. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. A vitória de Cristo sobre a morte. Jesus venceu a morte. A morte é o pecado. Jesus venceu o pecado. O pecado é Satanás. Jesus venceu a Satanás. Louvado seja Deus pela vitória de Cristo, que é nossa também. A vitória de Jesus também é sua, meu querido irmão, minha querida irmã. Aposse-se desta vitória. O verso áureo diz: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, verso 17 e 18. João viu Jesus Cristo na sua visão lá na ilha de Patmos, e caiu aos pés de Jesus Cristo. E Jesus disse para ele: não tenha medo. Você também não deve ter medo. O amor de Deus expulsa fora o medo. Jesus disse: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas revivi. Queridos, o nosso Salvador vive. E porque ele vive, nós também viveremos. A ressurreição de Jesus é central para a fé cristã. Paulo destacou esse ponto de maneira muito poderosa quando ele escreveu: se os mortos não ressuscitam, disse Paulo, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, versos 16 a 18. Veremos isto com mais detalhes na próxima semana. Paulo deu grande ênfase e importância à morte de Cristo. Ele disse: decidi nada saber entre vós a não ser Cristo, Jesus e este crucificado. 1 Coríntios 2, 2. No entanto, a morte do Salvador não nos traz nenhum benefício à parte da sua ressurreição. Morte e ressurreição estão juntas. É por isso que a ressurreição de Jesus é tão crucial para toda a fé cristã e para o plano da salvação. É difícil entender por que a ressurreição de Cristo e com ela a nossa ressurreição são tão importantes, se, conforme a crença de muitos, os mortos em Cristo já estão desfrutando a bem-aventurança do céu, pois foram para casa para estar com o Senhor. Aqueles que acreditam que a pessoa ao morrer, os bons, os salvos, ao morrerem já vão para o céu, então, queridos, para eles não tem importância a ressurreição. Mas para aqueles que, como nós, cremos, segundo a Bíblia, que os mortos não vão para o céu e também não vão para o inferno, os mortos estão dormindo no pó da terra, estão na sepultura e serão ressuscitados para poderem glorificados subirem para o céu. Então, para nós, é de vital importância a ressurreição. Sim, nesta semana estudaremos sobre a ressurreição de Cristo e todas as evidências convincentes que ele nos deu para crermos que Jesus está vivo. E porque ele vive, nós viveremos. Aleluia! Na parte de domingo, tumba selada, sepulcro selado. Queridos, foi uma aparente derrota para Jesus Cristo, por ter morrido na cruz e por estar agora fechado dentro de um túmulo. Aparente derrota. Mas Deus não conhece derrota. Deus não conhece fracasso.
Ele é o grande vitorioso. A missão de Cristo parecia ter terminado, parecia ter fracassado, mas não fracassou. Com a sua morte na cruz, Satanás instigou Judas para que traísse o Salvador. Os principais dos sacerdotes e anciãos foram também instigados por Satanás para exigirem a morte de Jesus. Jesus morreu a pedido dos líderes da nação, que estimularam o povo também para gritarem: crucifica-o, crucifica-o. Eles estimularam o povo para pedirem a morte de Jesus. Portanto, Jesus veio para o que era seu, João capítulo 1 diz, e os seus não o receberam. Ele foi crucificado a pedido do seu próprio povo, porque o próprio Pilatos queria soltar Jesus. Mas o povo judeu pediu a sua morte. Queridos, depois que Jesus foi preso, todos os discípulos o deixaram e fugiram, com medo. E Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus jazia agora num túmulo escavado em uma rocha, fechado com uma pedra grande, selado com o selo romano e protegido por guardas romanos e vigiado por poderes demoníacos invisíveis. Uma legião de demônios estava ali ao redor do túmulo de Cristo Jesus para poderem, se possível, impedir a ressurreição de Jesus. Se fosse possível, o príncipe das trevas, Satanás, com seu exército de rebeldes, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Satanás não queria a ressurreição de Jesus, porque se Jesus não ressuscitasse, não poderia cumprir com todas as promessas que ele tinha feito em vida. Queridos, durante o ministério terrestre de Jesus, Jesus havia predito não apenas a sua morte na cruz, mas de diversas maneiras ele também predisse a sua ressurreição ao 3º dia, usando a linguagem inclusiva oriental, em que uma fração de um dia representa um dia inteiro. Jesus mencionou como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus capítulo 12, verso 39 e 40. Esta é a contagem inclusiva. A contagem inclusiva não pegava as 24 horas do dia. Sexta-feira, por exemplo, Jesus morreu às 3 horas da tarde. Portanto, queridos, contava como um dia. Pegou uma fração da sexta, pegou o sábado o dia todo e pegou uma fração do primeiro dia da semana. Isso na contagem inclusiva são 3 dias. Não são 3 dias de 24 horas, mas são 3 dias porque pegou uma fração da sexta, o sábado todo e uma fração do primeiro dia da semana. Queridos, na contagem inclusiva, portanto, foram 3 dias. Em outras ocasiões, Jesus ressaltou que seria morto, mas no 3º dia ressuscitaria. Os principais sacerdotes e os fariseus estavam cientes dessas declarações e tomaram medidas que eles esperavam que pudessem impedir a ressurreição de Jesus. Vamos abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 e vamos ler então os versos 62 a 66. Mateus 27 e os versos 62 em diante. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ou seja, o sábado, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, falando de Jesus, aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Aqui temos, queridos, Pilatos cedeu ao pedido que os líderes da nação fizeram de ter ali uma guarda romana junto ao túmulo para poder impedir que os discípulos roubassem o corpo de Jesus Cristo. Queridos,
as medidas tomadas para manter Jesus no túmulo só tornaram ainda mais evidente a sua vitória sobre a morte e sobre as hostes do mal, pois essas precauções foram uma tentativa de evitar que isso acontecesse. Esses homens tinham ouvido falar dos milagres de Jesus e até testemunhado alguns dos milagres. No entanto, pensaram que um guarda sobre o túmulo poderia impedir que ele fosse ressuscitado. Além disso, qual foi o pretexto para colocar um guarda junto ao túmulo? As ações dos líderes da nação, as ações revelaram o quanto eles temiam Jesus, mesmo após a sua morte. Talvez temessem que ele pudesse ressuscitar. Queridos, Jesus ressuscitou. Ele deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta. Este é o Cristo que vive hoje. Este é o Cristo que vai voltar para nos buscar. Aleluia! Na parte de segunda-feira, ele ressuscitou. Ele não está aqui porque já ressuscitou, disse o anjo para as mulheres. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, ele não está aqui porque já ressuscitou. A vitória de Cristo sobre Satanás e seus poderes malignos foi assegurada na cruz e confirmada pelo túmulo vazio. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou acreditar que o Salvador não viveria novamente. Reivindicava o corpo do Senhor e colocou sua guarda ao redor do túmulo, tentando manter Cristo como prisioneiro. Ficou furioso quando seus anjos, a legião de demônios, fugiram diante do mensageiro celestial. Quando viu Cristo sair em triunfo do túmulo, compreendeu que o seu reino chegaria ao fim e que ele finalmente morreria. E embora a humanidade de Cristo tenha morrido, a natureza humana de Jesus morreu. A sua divindade não morreu, não minguou, não diminuiu, porque a natureza divina é imortal. Morreu a natureza humana de Jesus na cruz do Calvário. A sua natureza divina não morreu, não minguou, não diminuiu. Queridos, em sua divindade, Cristo possuía o poder de romper os grilhões da morte. Vamos ler agora Mateus capítulo 28, verso 1 a 6. Mateus capítulo 28, versos 1 a 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Interessante que a Bíblia relata em Mateus 27, Mateus capítulo 27, o verso 50 a 53, fala de um grande terremoto quando Jesus Cristo morreu na cruz. E aqui também fala de um segundo grande terremoto quando Jesus Cristo ressuscitou. Mateus capítulo 28, verso 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Foi Gabriel. Gabriel, o anjo que substituiu Lúcifer no céu. Gabriel foi quem desceu do céu com glória. E houve um terremoto. E ele removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Este ato de remover a pedra e sentar-se sobre ela mostra o poder dele. A autoridade deste anjo poderoso, Gabriel. Removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Mateus 28, verso 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E agora vamos ler também João capítulo 10. O Evangelho de João, o capítulo 10, vamos ver então o verso 17 e 18. João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la.
Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Querido, Jesus está dizendo claramente que ninguém o estava matando contra a vontade dele. Ele estava se oferecendo para morrer pela humanidade. Aqui diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu estou dando a minha vida. Eu decidi morrer pelo pecador. E assim como eu estou doando a minha vida, eu vou tomá-la de volta. Eu vou ressuscitar. Queridos, Jesus Cristo tinha vida em si mesmo. Jesus Cristo é Deus. Durante o seu ministério em Samaria e Pérea, Jesus declarou que ele próprio tinha poder para entregar a sua vida e reavê-la. Cristo disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo tinha vida em si mesmo, não uma vida emprestada, não a vida derivada, mas ele tinha vida em si mesmo. Ele é Deus, estava vivendo como homem na terra, não usando os seus poderes divinos, mas vivia na dependência do Pai. Mas ele era Deus 100% e ele era homem 100%. Cristo disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Outras passagens falam da sua ressurreição como um ato divino. Até mesmo um poderoso anjo do Senhor esteve envolvido nesse glorioso ato da ressurreição de Jesus. Entretanto, Mateus capítulo 28, versos 11 a 15, revelou os esforços inúteis e tolos dos líderes em sua luta contra Jesus. A guarda romana contou aos líderes tudo o que tinha acontecido. Aqui lemos em Mateus capítulo 28 e o verso 11. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 28 e o verso 11. Aqui nós lemos. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Queridos, eles subornaram os guardas romanos, dando-lhes dinheiro para que eles mentissem, dizendo que o corpo de Jesus tinha sido roubado enquanto eles estavam dormindo. Ora, que mentira! Se eles estavam dormindo, como é que eles sabiam que o corpo tinha sido roubado? Se eles estavam dormindo, eles não viram os discípulos roubando o corpo de Jesus? Então esta mentira não colou. Esta mentira não colou. A mentira tem perna curta. Jesus Cristo ressuscitou e ele apareceu para provar que ele ressuscitou. Meus queridos, nesse relato está implícita a ideia de que os guardas tinham visto a ressurreição. Caso contrário, o que as suas palavras significariam? Um anjo desceu do céu, moveu a pedra, sentou-se sobre ela e os guardas desmaiaram? O que viram em seguida foi o túmulo vazio? Talvez, enquanto os romanos estavam inconscientes, o anjo teria levado o corpo de Jesus? Os discípulos o haveriam levado? Ou alguém o havia roubado? O que quer que tenha acontecido, o corpo de Jesus havia desaparecido. Todo esse relato já teria sido desconcertante para os líderes religiosos, mas o fato de haverem dado grande soma de dinheiro aos soldados para mentirem, para manter esses homens quietos, sugere que tudo o que os soldados lhes disseram os tinha perturbado profundamente. E o que falaram, é claro, foi sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, meus queridos, aconteceu. Foi presenciada pelos guardas romanos. Jesus ressuscitado foi presenciado pelos discípulos. Queridos, Jesus vive. Nosso Salvador vive. Ele está no céu se preparando para voltar, para nos buscar. Nós adoramos um Deus vivo, que pode cumprir todas as promessas que ele fez. Ele em vida disse, eu irei, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Volte logo, querido Jesus. Aleluia.
na parte de terça-feira, muitos ressuscitaram com ele. Jesus não ressuscitou sozinho. Muitos, uma multidão ressuscitou com Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Meus queridos, aqui nós temos em Mateus capítulo 27, versos 50 em diante, nós temos aqui a ressurreição das primícias dos mortos. A ressurreição das primícias dos mortos. Vamos ler então Mateus 27, versos 50 a 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Morreu. Verso 51. E eis que o véu do templo, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Não na sexta-feira, foram ressuscitados no primeiro dia da semana, após a ressurreição de Jesus. Isto está explicado no verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, vamos ler de novo. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Ou seja, houve um grande terremoto quando Jesus morreu na sexta-feira. As sepulturas se abriram, mas eles somente ressuscitaram após a ressurreição de Jesus. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, a cidade de Jerusalém, e apareceram para muitos. Ficou impossível o povo acreditar na mentira de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Porque Jesus ressuscitou, apareceu para muitos, e muitos, uma multidão ressuscitou com Jesus. Porque aqui diz, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Queridos, eles ressuscitaram e eles testemunharam. Nós ressuscitamos com ele. Nós ressuscitamos com ele. Queridos, um terremoto marcou a morte de Jesus, Mateus 27, 50 e 51, e outro terremoto marcou a sua ressurreição, Mateus 28, verso 2. No momento em que Jesus morreu, a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses santos foram ressuscitados glorificados, prontos para o arrebatamento, porque quando Jesus subiu ao céu, eles subiram com Jesus, no próprio dia da ressurreição, dia 16 de Nisan do ano 31. O dia das primícias era o dia 16 de Nisan. Todos os anos, por séculos e séculos, as primícias foram celebradas no dia 16. A Páscoa era dia 14, pães asmos começavam no dia 15 de Nisan, e então o dia 16 era o dia das primícias. Jesus ressuscitou no dia das primícias, e uma multidão de primícias, de mortos glorificados, representando os mortos que um dia serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus. A grande seara de mortos será ressuscitada na segunda vinda de Jesus, mas as primícias já ressuscitaram com Jesus Cristo e já subiram para o céu com Jesus Cristo. Esses santos foram ressuscitados, glorificados, como testemunhas da ressurreição de Cristo e como protótipos daqueles que serão ressuscitados na ressurreição final. Assim, logo após a ressurreição de Jesus, muitos judeus receberam evidências poderosas para crer em sua ressurreição e assim aceitá-lo como seu Salvador. O que aconteceu? Muitos sacerdotes se converteram, diz em Atos capítulo 6, verso 7. Atos capítulo 6 e o verso 7. Aqui nós lemos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, muitos se convertendo, porque era muito forte a evidência, porque Jesus ressuscitou juntamente com uma multidão de santos glorificados, que apareceram na cidade santa, em Jerusalém, para muitos, testificando, ele ressuscitou, e nós ressuscitamos com ele. A mentira dos líderes da nação não colou. A mensagem da ressurreição de Jesus
produziu uma conversão em massa de judeus e também de sacerdotes, diz aqui. E se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Muitos sacerdotes também se converteram e aceitaram a Jesus como Salvador. Meus queridos, durante o ministério de Jesus, Jesus tinha ressuscitado mortos. Fizera reviver o filho da viúva de Naim, também a filha do líder da sinagoga e também a Lázaro. Esses não foram revestidos de imortalidade, ressurgidos estavam ainda sujeitos à morte, mas aqueles que ressurgiram com Jesus, por ocasião da ressurreição de Jesus, saíram glorificados para a vida eterna, ascenderam com ele como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Ascenderam com Jesus no próprio dia das primícias, dia 16 de Nissan, quando Jesus ressuscitou e disse para Maria: não me toques porque ainda não subi ao meu Pai. Ele foi no mesmo dia das primícias apresentar-se ao Pai lá no céu, no santuário celestial. Apresentou-se diante do Pai e mostrou o molho das primícias, mostrou a multidão de salvos glorificados que ressuscitaram com ele como primícias dos mortos. O molho das primícias, ele foi dedicado diante do Pai no dia das primícias. Mas, queridos, o molho das primícias era composto desta multidão de santos glorificados com Jesus. Ascenderam com ele como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitamos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição de Jesus. Aleluia! Humanamente falando, os principais sacerdotes e anciãos tinham grandes vantagens. Eles detinham o poder religioso da nação e conseguiram até convencer as autoridades romanas e as multidões a ajudá-los em seus esquemas mentirosos. Mas se esqueceram de que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Suas mentiras foram desmascaradas, contrariadas, invalidadas com a ressurreição daqueles santos ressuscitados, glorificados e que subiram ao céu com Jesus Cristo no dia das primícias. E quando Jesus retornou do céu para a terra, permanecendo aqui 40 dias, os santos glorificados retornaram com Jesus Cristo. Foi durante esses 40 dias que os santos glorificados apareciam para as multidões, apareciam para as pessoas, testificando que Jesus tinha de fato ressuscitado. Queridos, quando Jesus subiu ao céu, levou com ele a multidão que ressuscitara com ele. Quando ele voltou para permanecer mais 40 dias na terra, eles vieram com ele. Queridos, os santos glorificados são uma testemunha irrefutável da ressurreição de Jesus Cristo. Lá no céu não existe somente Moisés, Elias e Enoque, seres humanos vivos lá no céu. Não. Agora existe uma multidão de santos glorificados no céu. Não sabemos quantos existem, mas nós sabemos que é uma multidão de santos glorificados. As primícias dos salvos mortos. E a seara dos salvos mortos será ressuscitada na segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, testemunhas do Cristo ressurreto. Testemunhas do Cristo que ressuscitou. Você não adora um Deus morto, você adora um Deus vivo. Queridos, Cristo vive, e porque Ele vive, nós viveremos. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, verso 11 em diante. João capítulo 20, vamos ler então a partir do verso 11. Aqui nós lemos: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus.
Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isto. Queridos, Jesus ressuscitou e apareceu para Maria Madalena primeiramente. E ela foi e contou para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. E agora, João 20, o verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam fechados dentro de uma sala, escondidos, com medo também de serem perseguidos e mortos. E Jesus se colocou no meio deles, estando as portas fechadas. Como é que Jesus entrou? Queridos, Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Assim como a multidão que ressuscitou com Jesus também ressuscitou com um corpo glorificado. Corpos glorificados não estão mais sujeitos à lei da gravidade e também não existem mais paredes e portas para eles. Seres glorificados entram e saem, mesmo com portas fechadas. Queridos, assim como Jesus ressuscitou glorificado, assim você e eu também seremos glorificados. Tal como é o nosso Salvador Jesus Cristo, assim seremos nós. O corpo glorificado de Jesus Cristo é uma mostra, é um exemplo de como também será o nosso corpo glorificado. Aleluia por esta bênção, por esta promessa. Jesus se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Verso 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, mas mantém as marcas na mão. As marcas na mão, a marca do seu lado, da lança que ali entrou. Queridos, Jesus vai reter para todo sempre os sinais da nossa salvação. Os sinais da crucifixão mostram o preço que Jesus pagou pela nossa redenção. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é um presente de Deus para os salvos. Os salvos em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus? Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Aqui está o Tomé incrédulo. Verso 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Agora, na segunda vez, Tomé estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Chegou Jesus estando as portas fechadas novamente. Ele se colocou no meio deles, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé adorou Jesus Cristo como Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus não disse para Tomé: não, Tomé, eu não sou Deus. Jesus aceitou ser adorado como Deus, porque Jesus é Deus 100%. Homem, Deus. Deus, homem. E o verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste,
Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Você e eu estamos entre aqueles que não viram, mas cremos. E Jesus diz: estes são bem-aventurados. Porque você, Tomé, esperou ver para depois crer. Mas bem-aventurados os que não esperam ver para crer, mas os que creem. E os que creem um dia verão a glória de Deus. Você, meu querido irmão, e eu, nós não vimos, nós não presenciamos, não estávamos lá, mas nós cremos. E um dia veremos a glória de Deus, veremos Jesus Cristo face a face. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Que você esteja nesta classe dos bem-aventurados. Cremos? Sim. E um dia veremos. Veremos Jesus face a face, na segunda vinda gloriosa de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, as primícias dos que dormem. Queridos, a Bíblia apresenta duas primícias e duas searas. Nós precisamos entender a palavra primícias de acordo com a Bíblia. A Bíblia explica que existia a festa das primícias. A festa das primícias está aqui em Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 fala das 7 festas sagradas do santuário da terra. Aqui no capítulo 23 de Levítico fala da primeira festa, no verso 4, a Páscoa. E fala também dos pães asmos, capítulo 23 e o verso 6, fala da segunda festa, a festa dos pães asmos. A Páscoa era dia 14 de Nisan, primeiro mês do calendário judeu, e a segunda festa era a festa dos pães asmos, começava no dia 15, conforme diz Levítico capítulo 23 e o verso 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis asmos. E a festa das primícias era no dia 16. A festa das primícias era a terceira festa do santuário da terra. Diz aqui o Levítico capítulo 23, verso 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Esse molho que era trazido das primícias era no dia 16. Queridos, as primícias colhidas e consagradas ao Senhor, as primícias representavam a seara. Depois que elas eram consagradas ao Senhor, então a seara poderia ser colhida. As primícias eram santas ao Senhor e desta forma também santificavam toda a seara. Esta festa das primícias se cumpriu na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no dia das primícias e com ele uma multidão de santos glorificados. E Jesus subiu para o céu com esses santos glorificados e apresentou esta multidão de santos glorificados diante do Pai. Nós lemos isso no livro Desejado de Todas as Nações. Na página 754, este é o capítulo 81. Capítulo 81 do livro Desejado de Todas as Nações. Na página 754, explica: Jesus ressuscitou dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo molho movido e sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado perante o Senhor, dia 16 de Nisan. Por mais de 1000 anos esta simbólica cerimônia fora realizada. Das searas colhiam-se as primeiras espigas de grãos maduros e quando o povo subia a Jerusalém por ocasião da Páscoa, o molho das primícias era movido como uma oferta de ações de graças perante o Senhor. Enquanto essa oferenda não fosse apresentada, a foice não podia ser metida aos cereais, nem estes ser reunidos em molhos. O molho dedicado a Deus representava a colheita, ou seja, a seara. Assim, Cristo, as primícias, representava a grande messe espiritual a ser colhida para o reino de Deus, a grande seara que será colhida na segunda vinda de Jesus. Sua ressurreição
é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos, o terremoto por ocasião da sua morte abrira-lhes o sepulcro, e ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente, eram os que haviam colaborado com Deus e que à custa da própria vida tinham dado testemunho da verdade. Agora deviam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. Durante seu ministério, Jesus ressuscitara mortos, fizera reviver o filho da viúva de Naim, a filha do principal, e também Lázaro. Estes não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos estavam ainda sujeitos à morte. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna, aleluia. Ascenderam com ele, aleluia, como troféus da sua vitória sobre a morte e sobre o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás, eu os redimi, trouxe-os da sepultura como as primícias do meu poder, aleluia, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgimos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Queridos, Jesus Cristo subiu ao céu levando as primícias dos mortos. E a grande seara dos mortos será ressuscitada na volta de Jesus. Mas a Bíblia também fala de outras primícias. Queridos, abra a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, aqui nós vamos encontrar outras primícias. Que primícias são essas em Apocalipse 14, verso 1 em diante? Aqui nós lemos, capítulo 14 de Apocalipse, verso 1 em diante. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo, diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Vou repetir. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Queridos, os 144.000 são primícias, mas eles não experimentarão a morte, não passarão pela morte, permanecerão vivos até a volta de Jesus. São primícias, então, dos santos vivos. Existe a seara dos vivos, formada pela grande multidão de salvos, incluindo os conversos da hora undécima, uma grande multidão de salvos, que ninguém podia contar o número deles. Isto está em Apocalipse capítulo 7, verso 9. Uma grande multidão foi vista por João, que ninguém podia contar. Esta é a seara dos salvos vivos. Mas a seara dos salvos vivos tem suas primícias, que são os 144.000, primícias dos vivos e seara dos vivos. Permanecerão vivos até a volta de Jesus. As primícias, os 144.000, e também a seara dos salvos vivos. Todos permanecerão vivos até a volta de Jesus. As primícias dos santos vivos e a seara dos santos vivos vão atravessar o período do fechamento da porta da graça. E então o período que vem após o fechamento da porta da graça, angústia de Jacó, vão enfrentar o decreto de morte. Mas eles também vão ver a lei de Deus estampada no céu. Eles também vão ouvir a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Primícias dos salvos vivos, 144.000. Seara dos salvos vivos, a grande multidão, ambos selados pelo selo do Deus vivo. Ambos, todos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Verão a lei de Deus estampada no céu. Vão ouvir a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Queridos, a Bíblia nos ensina sobre as duas primícias e as duas searas. As primícias dos mortos, Jesus Cristo e os que com ele ressuscitaram. A seara dos mortos,
todos os salvos mortos que vão ressuscitar na volta de Jesus. Mas as primícias dos vivos são os 144 mil. E a seara dos vivos, todos os salvos, cujo número ninguém podia contar, que também estarão esperando e vão assistir à volta de Jesus em vida. Aleluia, aleluia. Se você ou eu, querido irmão, querida irmã, se nós morrermos, vamos ser ressuscitados naquela ressurreição especial mencionada em Daniel 12:2 e Apocalipse 1:7. Vamos ressuscitar um pouquinho antes da volta de Jesus, porque todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitarão um pouquinho antes da volta de Jesus. Eles vão ver a lei de Deus estampada no céu, vão ouvir a voz de Deus declarando o dia, a hora da volta de Jesus. E queridos, que bendita promessa, que conforto Jesus Cristo está dizendo para você. Você pode, se você quiser, você pode pertencer aos 144 mil. Mas não são somente eles que serão salvos. Tem a grande seara de salvos vivos, queridos. Você também pode pertencer à grande seara dos salvos vivos. Jesus Cristo vem para buscar as primícias e a seara. Nós vamos ser arrebatados com Jesus Cristo para o céu, para vivermos para sempre com o nosso querido Salvador. Alegre-se com esta promessa e que Deus dê para você a bênção do derramamento do Espírito Santo e que Deus dê para você a paz que só Jesus pode dar. Amém.